E aí, galera? Sou o professor Jorge William, professor do PEJA, da oitava CRE e também do ensino regular diurno, também da oitava CRE. Nós estamos num tempo de isolamento social, cada um na sua casa, e a gente passa a ter saudades, vocês também têm saudade da gente, até, né? Parece estranho, mas a gente passa a ter saudade. E me ocorre da gente pensar agora qual a importância da história para a gente, qual a importância da ciência, até porque nós estamos vivendo uma crise, né, na saúde. Então vamos pensar. A gente, enquanto ser humano, né, valoriza muito o conhecimento. E a palavra ciência quer dizer justamente conhecimento. Há quem debata se a história é ou não uma ciência, se é apenas discursos sobre determinados temas ou se é uma ciência, um conhecimento. Eu não tenho dúvida de que história gera conhecimento e que, portanto, é também uma das ciências. As ciências normalmente são perseguidas em alguns momentos da história pelo que ela tem a revelar, a dizer para as pessoas, incomodando às vezes o pensamento que já está posto na cabeça de muita gente. A ciência, por exemplo, quando ela chegou à conclusão de que a Terra girava em torno do Sol, que com as pesquisas lá que o Galileu fez, isso levou ele a ser preso. E hoje, todo mundo normalmente concorda com Galileu, né? A ciência, ela chegou a várias vezes os cientistas a serem perseguidos. Na época da Idade Média, na Idade Moderna, os cientistas, normalmente, para produzir, tinham que fazer isso escondido. Porque eles tinham temor de morrerem depois de um julgamento da Santa Inquisição, né? Santa, portanto feita pela Igreja, que os levava à morte na fogueira. Então, o valor da ciência não está em defender o pensamento A ou o pensamento B, mas em deixar claro que o conhecimento tem valor. E hoje isso é fundamental, né? Está aí a questão da pandemia. Os lugares que levaram mais a sério as falas dos cientistas, a gente passou a ter menos pessoas mortas. Os lugares que levaram isso meio na brincadeira, as pessoas morreram mais. Ou seja, a ciência nos diz que é importante ter conhecimento. Portanto, ela nos diz que ela mesma é importante, porque ela é conhecimento. E não é um conhecimento eterno. É um conhecimento que se modifica com o passar do tempo. É um conhecimento que a gente faz hoje e ele é relativo àquele momento da história, aquele período, e depois se refaz através da própria autocrítica da ciência. Ela mesma critica os erros dela, inclusive usando erros que são mostrados por outras pessoas que não são cientistas. E aí, a partir dessa situação de ver o que estava errado, tenta recuperar e fazer diferente, modificando o próprio pensamento. Então, o valor da ciência não está em que ela é um dogma eterno, mas alguma coisa que tenha tendência a se modificar. A história é uma ciência e ela modifica os seus conhecimentos. Algumas coisas, por exemplo, só para citar, né? Um tempo atrás se dizia-se que Cabral descobriu o Brasil, ponto. Depois chegamos à conclusão de que os índios estavam aqui primeiro, então eles teriam sido os descobridores do Brasil. O tempo passou e hoje tem uma outra discussão que diz depende. Para os índios que estavam aqui primeiro, eles descobriram o Brasil.
por serem, inclusive, donos das terras, né? Se a gente chamar de donos, seriam eles. E, em compensação, os portugueses, ou os europeus de modo geral, podiam dizer também que, para nós que estávamos lá na Europa, a gente não conhecia. Então a gente passou a conhecer. Então a gente descobriu um novo conhecimento. O problema é que eles, além de descobrir para eles esse conhecimento, resolveram também ocupar as terras que eram dos índios. Mas veja só, há uma nova maneira de pensar que olha para os dois lados. E também há uma outra maneira que diz: descobrir o Brasil? Ou será que nós, a partir da invasão das terras indígenas, a gente não criou o Brasil? Ou seja, a ciência, ela se refaz, repensa o tempo todo. Isso é importante para os dias atuais. Ainda mais hoje que todo mundo é dono da verdade. Que todo mundo diz o que é certo, o que é errado, com tanta certeza sobre algo que a gente nem sabe ainda direito o que é essa nova pandemia, que não é a primeira e não vai ser a última. Mas essa nova pandemia, a gente ainda está buscando conhecimento. Um abraço. E não esquecendo, né, que vídeo nenhum substitui o seu professor. Aparelho de celular ou de computador não substitui a sua sala de aula. Depois disso, eu posso dizer um abraço mesmo a todos vocês.